O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou na última quinta-feira 7 destaques, mas concluiu a votação do projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Brasil. O deputado está aí comigo, não? Já estamos aí com o deputado? Estamos aguardando aí para falar desse assunto aí, inclusive, com o deputado federal, Newton Cardoso Júnior, né, que foi o defensor desse projeto de lei aqui no estado de Minas Gerais, né? E ele já está aí conosco aí. Deputado, prazer recebê-lo aqui, boa tarde, tudo bem? Grande Gui, muito boa tarde a todos os telespectadores da NTV. Uma alegria falar mais uma vez para o Alto Paranaíba. E aí, deputado, hoje nós vamos falar de um assunto importante para o Brasil, né? Essa questão dos jogos de azar. A gente que aprofunda um pouco mais nesse assunto, busca motivos para quem está de um lado e para quem está de outro nessa situação. A gente tem uma outra visão da situação do jogo no Brasil, né? Os interesses que estão por trás de tudo isso aí, a discussão é ferrenha. Esse é um projeto de 1991, né? Que foi colocado, na Câmara de 1991, não é isso, deputado? Isso mesmo, Gui. Esse projeto é o projeto de lei 442, ele está em tramitação no Congresso Nacional desde esse ano, desde 1991. Mas os jogos foram proibidos por um decreto presidencial no Brasil desde 1900 e lá vai para trás, há quase 75 anos. Então, é algo que hoje parece que não faz parte mais da realidade do povo brasileiro, mas a verdade é justamente o contrário. Como nós sabemos que os jogos continuam funcionando legal ou ilegalmente em nosso país, e essa é a grande questão, essa é a principal razão que nós precisamos trazer esse tema para a luz, tirar a atividade dos jogos da ilegalidade, mas principalmente para trazer a importância que eles têm quando estão aliados ao turismo. Esse é um dos motivos que eu defendo o projeto. Inclusive, se a gente for contar a história aqui, nós vamos ter que falar de esposa de presidente, primeira-dama do Brasil, então, vamos nos ater ao que nós temos hoje, porque o assunto aqui é comprido e eu acho que o senhor tem muito a falar. Primeiro, eu queria saber o seguinte: o senhor foi um dos poucos deputados, se não o único, que defendeu por Minas Gerais a legalização dos jogos, né? É isso mesmo. No ano passado, na verdade, no ano de 2017, nós tivemos uma comissão especial, que é quando vários deputados se reúnem para relatar, para tratar de um determinado texto. O relatório de 2017, eu fiz parte dele, aprovei inclusive uma das emendas naquele texto, foi relatado pelo então deputado Guilherme Mussi, e agora, no ano de 2021, até agora o tema não pôde ser tratado na Câmara, não tivemos espaço de votação. E ano passado, num novo acordo para discutir essa matéria, lembrando inclusive que eu estive na presidência da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, como tema prioritário da Casa foi trazer a legalização dos jogos, nós constituímos uma comissão, um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho permitiu uma revisão mais atualizada, mais moderna desse tema. E fui um dos únicos, aliás, o único mineiro que participou dessa matéria, participou dessa discussão e conseguimos aprovar algo que eu entendo que vai trazer um grande benefício para o nosso estado de Minas Gerais. Nós vamos destapar essa demagogia que nós temos em relação ao jogo de azar. O jogo de azar é o jogo, porque ele pode ser de azar e pode ser também de sorte, né? Se ele é jogo de azar, ele não é um jogo, né? Ele é alguma coisa para beneficiar um lado só, né? Então, a gente tem que entender isso. Eu costumo dizer que o jogo é jogo de fortuna. É você buscando a sorte, buscando as chances de forma legal, de forma reconhecida pela autoridade nacional, pelo governo, entendendo que essa é uma atividade que precisa funcionar sob o olhar da lei.
Então, o jogo de fortuna funcionando e sendo um benefício, sendo um complemento da atividade turística em qualquer região brasileira, tem o condão de trazer grande benefício de empregos e impostos. E eu digo mais, no Brasil, como você muito bem disse, a atividade continua funcionando, portanto, o jogo não é ilegal no Brasil. O que é ilegal no Brasil é você pagar imposto e gerar empregos sobre essa atividade que funciona em qualquer esquina, funciona na obscuridade, funciona mas na aí, marginalidade. Deputado, aí tem um detalhe importante que eu queria falar com o senhor, porque quando fala assim, o deputado... E tem muita gente que vai falar isso, viu, deputado? Aquele deputado que quer aprovar o jogo do bicho. Aliás, é o seguinte, quem se beneficia, né, com a ilegalidade do jogo do bicho, é que tem que ser punido por qualquer coisa, porque o contraventor nesse país leva uma vantagem estupenda, né? Porque nós estamos cansados de ver polícia fazendo operação aí, fecha o bingo, vai lá, fecha o bingo, leva todo mundo para a delegacia, daí 10 minutos está todo mundo descendo da delegacia e indo embora para casa, contravenção não prende ninguém. E aí facilita a corrupção para deixar funcionando, é muita gente que já ganhou propina para deixar o jogo do bicho funcionar, para deixar o cassino funcionar, o carteado lá da esquina funcionar, né? Então, a gente precisa destapar isso aí, ô deputado, e o senhor falar abertamente sobre isso aí, porque só interessa para o bandido, para a milícia, para o contraventor, que o jogo do bicho não seja legalizado, porque se legalizar vai diminuir o ganho, ele vai ter que se organizar, pagar imposto, sair da clandestinidade e um punhado de coisa que vai ter que ser feita aí. Ô Gui, você tocou num ponto muito correto e muito sensível. A verdade é exatamente essa. E nós não estamos legalizando, com o projeto de lei 442, apenas o jogo do bicho. O jogo do bicho é um dos temas do texto. Nós estamos trazendo de volta a possibilidade de realizar no Brasil grandes investimentos na instalação de cassinos, voltando também com a atividade legalizada dos bingos e, por que não, o próprio jogo do bicho, mas com uma diferença. A partir do momento em que essa atividade é legalizada, que ela passa a funcionar sob a ótica da lei, deixa de ser uma contravenção e passa a ser um crime. E, portanto, a máxima que eu sempre defendo passa a valer. Quem é contra a legalização dos jogos é a favor do jogo ilegal. Pois é, e nós vamos movimentar uma área importante para o Brasil aí. Eu sempre nunca entendi por que o Brasil não tinha legalizado, porque nós somos um país que tem uma fonte turística de arrecadação muito grande, sabe? Nós trazemos gente do mundo inteiro aqui para ver as nossas belezas, para ver o Rio de Janeiro, para ver o Nordeste. Isso precisa ser aproveitado, e nós já vivemos, só para lembrar, nós já vivemos grandes momentos dos cassinos no Brasil. Vou me lembrar aqui, porque é o mais falado aqui, o Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, né, que sempre apresentou grandes espetáculos, grandes artistas saíram de lá, faturou horrores naquela época no Brasil. Por que isso não volta a acontecer? Então, eu acho que é extremamente importante isso aí. O senhor está notando que eu sou a favor, né? Claro, você está de parabéns por uma posição firme, por ter lado nessa discussão, e nós precisamos ter sempre o lado da política, o lado do povo, o lado legal. Não adianta pensar que essa atividade poderia continuar funcionando fora da lei e nós simplesmente tapando os olhos para isso. Essa foi a nossa visão, mas principalmente sob o olhar do turismo. E lembrando que nós tivemos cassino não apenas no Rio de Janeiro, tivemos cassinos em Belo Horizonte, cassinos no município de Araxá, sim, municípios como Lambari, Caxambu e mais. Importante destacar que o primeiro cassino legalizado do Brasil funcionou em 1897, no município de Caxambu, no antigo Hotel Palace. Portanto, algo muito íntimo, muito ligado à história do turismo mineiro,
a história do desenvolvimento de diversas regiões do nosso estado e por isso também sou a favor da volta dos jogos, da volta dos cassinos, com toda a legalização e com toda a ótica de transparência e uma forte proteção da lei para aqueles que quiserem fazer uso dessa atividade de entretenimento, especialmente quando é aliado ao turismo. Agora, há uma grande discussão no Congresso a respeito da tributação disso aí. Uns são a favor do que está sendo posto, que me parece que é em torno de 17% de imposto sobre isso aí. Outros estão questionando que é uma taxa muito pequena, que é um percentual muito pequeno em cima do faturamento dessas empresas que vão administrar os jogos, seja lá de que... Me permita esclarecer essa tributação. Sim. A taxa que foi instituída, na verdade não é uma taxa, é uma contribuição. Ela é chamada... Assim é uma CID. É uma CID. Assim como nós temos a CID sobre os combustíveis que são vendidos no país, nós constituímos no projeto de lei uma CID para os jogos. Portanto, apenas um tributo que vai incidir sobre o setor tem uma alíquota de 17%. Mas ele não ficará isento de outros tributos, como o tributo municipal, o ISS. Em alguns casos, a maioria dos casos também terá tributação sobre o imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Portanto, traz uma tributação porque esses elevada. Outros aí são tributações independentes, né, deputado? Independente da atividade, a CID é pela atividade. A CID é específica. É como se você fosse ao posto de gasolina abastecer com etanol, você paga a CID. Se você vai lá no cassino, ou vai no bingo, e aliás eu quero falar sobre Patos de Minas nesse aspecto, se você vai no cassino, no bingo, e vai jogar lá, você paga 17% apenas da CID, fora os outros tributos que serão embutidos naturalmente no custo da atividade. E por que eu queria falar sobre Patos? Sim. Porque o projeto de lei, ele prevê que várias cidades no Brasil possam ter a legalização dessa atividade, possam ter essa atividade autorizada. Eu particularmente entendo que o tamanho do município de Patos talvez seja inviável economicamente, espero que não, para a instalação de um grande cassino integrado com um resort, um projeto bilionário que eu até desejo para a região. Mas aí tem um limite, né? populacional, né? Exato. O cassino integrado com resort, ele está autorizado 1 a cada 15 milhões de habitantes por estado. Portanto, Minas Gerais terá pelo menos 2. Mas o destaque que eu tenho para a nossa região é que o município de Patos, pelo seu porte, pelo seu tamanho, poderá ter um investimento de pelo menos um bingo na cidade, dado o tamanho que é de 150 mil habitantes e acima. Que é um item do projeto que liga isso ao turismo, é um modelo de jogo que pode ter ligado ao turismo e não à população, não a cassinos, né? Exatamente. Nós já temos em Patos de Minas um aeroporto que pode funcionar com... Aliás, tem até um pedido, nós temos um pedido à ANAC, um pedido à Companhia Aérea Azul para que volte a operar a linha aérea regional de Patos, colocando Patos na sua rota de transporte. Nós temos uma infraestrutura maravilhosa da cidade, um entroncamento logístico muito adequado, as rodovias em boa qualidade, especialmente a BR-354, depois das intervenções que conseguimos através do nosso mandato para a recuperação dessa rodovia. Mas eu entendo que a cidade pode abrigar pelo menos um cassino, pelo menos um bingo de porte adequado. E isso vai contribuir muito até para o entretenimento da sociedade, para que a população tenha uma alternativa de atividade de lazer. Muito bem. Tomara que o interior de Minas seja contemplado nessa aí dos grandes cassinos, porque nós temos locais favoráveis a isso. Né? A própria Araxá, sul de Minas, nós temos cidades turísticas ali no
no sul de Minas. Agora, a minha vontade era trazer um cassino desse, era que o deputado trabalhasse para trazer um cassino desse, não era para Patos, não era para o sul de Minas, para o Triângulo Mineiro, porque eu acho que aqui nós, economicamente, nós vamos muito bem, obrigado. Para o nordeste do estado de Minas Gerais, a exemplo do que foi feito nos Estados Unidos, então, um deserto, vamos fazer aqui uma cidade, vamos colocar cassino aqui, vamos e desenvolver essa região, e foi o que aconteceu. Regionalizar, né? O desenvolvimento, Gui, né? Exatamente. Regionalizar. E é justamente o tema da minha emenda. O texto original, que estava previsto no projeto de lei 442 de 91, mas que em 2017 foi atualizado, ele só previa a instalação de cassinos integrados com resort. Eu propus uma emenda na época que a autorização dessas licenças de cassino fossem flexibilizadas para certas regiões do país, sejam balneários, sejam instâncias turísticas, instâncias climáticas, regiões que são instâncias hidrominerais, ou mesmo no caso de regiões que têm um IDH muito baixo. E graças a essa emenda, uma emenda difícil de construir um texto, mas graças a essa emenda que nós conseguimos emplacar no texto, foram autorizados também os cassinos turísticos, ou seja, são cassinos de pequeno porte que podem se aproveitar de toda a infraestrutura hoteleira já existente em uma determinada região e ficam flexibilizados ou isentos de fazer aqueles mega empreendimentos. E com isso podem se instalar inclusive nas regiões como o Nordeste, como os nossos vales, do Jequitinhonha, Mucuri, no norte de Minas, onde o desenvolvimento de fato é muito carente. Só para lembrar, uma instância hidromineral muito importante do nosso estado, mas que infelizmente está desvalorizada, é no município de Montezuma, e é lá no norte de Minas, bem na divisa com a Bahia, que poderia facilmente abrigar um empreendimento desse. Aquela região ali, preciso fazer alguma coisa para a gente salvar essas regiões que recebem muito poucos investimentos, o povo sofre muito, é uma região muito pobre, não tem como produzir quase que absolutamente nada. Vale do Jequitinhonha, mais na divisa com a Bahia, né? O próprio Nordeste brasileiro, que precisa tem miséria a dar com pau e precisava de ter um investimento e poderia ser uma oportunidade aí. Mas, deputado, agora aprovado na Câmara, vai para o Senado. Aprovado no Senado, vai para o presidente da República. Vai para a sanção presidencial. Sanção do presidente da República. E ele já disse que veta. E aí? Bom, o Congresso Nacional tem consciência de que é necessário isso no Brasil, isso precisa ser arrumado no Brasil, a gente parar de demagogia e arrumar essa situação no Brasil e derrubar um veto de um presidente numa questão dessa, o deputado? Com certeza. A derrubada de um veto presidencial nunca é uma decisão fácil. É uma decisão que envolve vários aspectos da política, vários aspectos da independência e harmonia entre os poderes. Mas nesse caso, especificamente, e com todo respeito e com toda a legitimidade da decisão do presidente de vetar esse tema, a minha opinião particular é que esse é um veto com viés ideológico. E, portanto, ele, da mesma forma, permite que o Congresso avalie a sua derrubada sem o viés ideológico, com o viés do desenvolvimento, da geração de emprego, renda. E eu acredito muito que, da mesma forma que conseguimos aprovar a urgência no final do ano passado, com uma votação expressiva, foram mais de 290 votos a favor da urgência e, consequentemente, mais de 240 votos a favor do texto, nós conseguiremos colocar os votos necessários para derrubar esse veto, tanto no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, pois é para o bem do país, é para que nós possamos retomar o desenvolvimento de regiões que estão há décadas sem nenhum avanço por conta de uma restrição que é muito de tabu, é uma restrição que não faz mais sentido com as tecnologias e com a capacidade de controle que o governo atual possui. Deputado, para mudar de assunto, eu quero dizer o seguinte, quero parabenizá-lo por defender isso aí, perdão,
defender isso aí em nome dos mineiros. Eu acho que a gente precisa de, sabe, como eu disse no início da nossa conversa, destapar essa demagogia, encarar as nossas potencialidades, os nossos problemas, separar isso, ver o interesse do povo, ver o que é bom para o Brasil, ver o que é bom para o Estado, o que é bom para o município, e depois a gente faz política. E depois eu acho que o senhor é ruim deputado, eu vou para o debate com o senhor, eu vou, sabe, a gente vai debater ideias, mas aquilo que é bom nós todos temos que abraçar. Nós precisamos de abraçar o que é bom para esse país, a gente precisa de parar com esse reme-reme dessas coisas aí, com uma coisa dessa aí, há 70 anos que o Brasil não arrecada nada e o jogo está aí. Né? O jogo está aí colaborando, inclusive, com o tráfico, o jogo está aí, está colaborando com outros crimes, o crime de mando, sabe? É um absurdo isso, e a gente vê isso todo dia nos noticiários e a gente não se toca para dizer, olha, está errado, nós estamos agindo errado, e a gente precisa de ter uma posição um pouco mais firme. Gui, é por isso que eu estou parabenizando o senhor por isso. Muito obrigado. Me permita apenas um complemento nesse tema, antes que passemos para outro tópico. Nós fizemos muitos estudos durante as discussões do grupo de trabalho. Recebemos informações da Polícia Federal, informações do COAF, informações de outros países até que têm legislações muito robustas e avançadas na legalização dos jogos. E apenas alguns dados. A estimativa de empregos gerados hoje informalmente apenas pelo jogo do bicho no Brasil é da ordem de 400 a 500 mil pessoas trabalhando sem contribuir R$1 sequer para a Previdência Social para o futuro do país. E em arrecadação, de acordo com as estimativas que esses mesmos órgãos e os estudos internos da Câmara permitiram atingir, a arrecadação possível é de mais de 20 bilhões de reais por ano com a legalização de todas essas atividades dos jogos. É só aproveitar bem esse dinheiro, né? Vamos trazer o desenvolvimento para o país. E aproveitar bem, esse dinheiro vai financiar educação, saúde, segurança, várias ações hoje que estão subfinanciadas em nosso país. Muito bem. E o brasileiro continua a gastar. Ele gasta no jogo do bicho aqui, quem tem condição, gasta no cassino da esquina, ali no carteado, vai jogar um pontinho, uma cacheta, não sei o quê, e aposta mesmo. Uma vez inventaram aqui numa cidade aqui da região o jogo do mosquitinho, porque foi proibido o jogo na cidade. Aí eles pegavam um pedaço de doce, parava dois no bar, um pedaço de doce, cada um botava um do lado do balcão e o outro do outro. E ficava esperando qual mosquito posava primeiro. O que o mosquito posasse, ganhava o jogo ali. Então, jogar está no ser humano, é inerente do ser humano. E o brasileiro sai daqui, vai para Las Vegas, vai para não sei mais. Eu tive hospedado no Item Ramada, em Assunção, só dá brasileiro, pô. Só dá brasileiro lá. Então é um absurdo esse negócio aí, tá certo? Nós vamos inverter esse fluxo de turistas. Os turistas brasileiros que saem para outros países passarão a frequentar locais no Brasil, deixando e outros virão para cá. E outros virão, porque as belezas naturais que nós temos são incomparáveis. Nós temos aqui patrimônios imateriais da humanidade que poderão ser facilmente integrados sem comprometimento da biodiversidade, sem comprometer a sustentabilidade e a preservação, e ainda assim promover uma atividade lícita, uma atividade que gere empregos e fortaleça o turismo e, com isso, a nossa economia. Deputado, mudando de assunto, o Estado de Minas Gerais necessita de socorro urgente em relação principalmente às estradas. O senhor fala muito da 354, o dinheiro que o senhor buscou e mandou investir com emendas, com projetos, na BR-354, e a 354 está caindo aos pedaços, deputado. Eu não sei se o senhor recebe aí no seu retorno as nossas imagens. Olha aí para o senhor ver. 354. Isso aí é a 354, aqui perto de Patos de Minas, entre Patos e Presidente Olegário. Está no outro trecho que o senhor fez aquele investimento, mas olha aí, essa é a nossa situação hoje. Ninguém move uma palha para ajudar, ninguém sabe, dá um passo atrás. Se a gente quer alguma coisa que nós mesmos temos que sair aí, que não somos absolutamente ninguém, sair pedindo ajuda aí para deputado, sair pedindo ajuda para político, para interferir por nós. É isso que a gente faz agora com a sua presença aqui, ó, porque
E o prazo que o DR dá para consertar isso aí, deputado, é de 3 a 6 meses, numa rodovia importante, que o senhor sabe da importância dela, da 354. Sem dúvida, Gui, eu quero que a população que agora acompanha o seu programa, os telespectadores da NTV, toda a população do Alto Paranaíba, faça uma reflexão. Imagine o trecho entre Santa Rosa da Serra e Patos de Minas, esse trecho todo que sofreu uma recuperação plena. Imagine se nós estivéssemos enfrentando essas chuvas que vieram no ano de 2021 e 2022 com a estrada naquela situação de 4, 5 anos atrás. Graças a Deus, graças ao esforço geral que tivemos para conseguir esse recurso, essa estrada ficou muito bem qualificada nesse trecho e conseguiu superar a chuva sem qualquer dano. Agora, os trechos que já estavam abandonados, especialmente esse aí que você acaba de mostrar, precisa de muita atenção, e o DR sozinho, além do... Eles estão enfrentando mais de 50 pontos de obstrução, estado de Minas afora. É a situação mais caótica que nós já vimos, talvez, na história do nosso estado. Claro que as chuvas foram muito intensas, as chuvas causaram toda essa dificuldade, mas nós não podemos descansar. Eu quero reiterar aqui o meu compromisso com a região do Alto Paranaíba e não vou descansar enquanto não tiver uma resposta de um prazo adequado, seja do DR ou seja do DENIT, para a recuperação desse trecho. Muito bem, deputado. Eu vou ficar em cima dessa situação aqui, porque é um absurdo ter aquilo ali, sabe, ninguém se mexe. Nós não tivemos... Essa rodovia foi interditada no dia 10 de janeiro, deputado. Dia 10 de janeiro. Lamentável. Sabe, a única coisa que foi feita ali pela Prefeitura de Presidente Olegário foi o desvio. Absolutamente mais nada. Nós já vamos para 2 meses de interrupção no tráfego ali, no trânsito, né? E ninguém fez absolutamente nada. Se a gente não tiver alguém para ir lá no DR, sabe, dar uns tapas na mesa lá e sabe, ver, e se preciso for, entrar com alguma coisa no Ministério Público para que isso seja, sabe, seja exigido a recuperação dessa rodovia devido à sua necessidade, sabe? A gente paga para ter essa rodovia e não tem, deputado, sabe? Então, eu queria pedir aqui de público para o senhor dar um jeito nisso aí para a gente. Vamos atrás disso aí. Com certeza, Gui. Da mesma forma que briguei pela recuperação do trecho da BR de Patos de Minas até a 262, passando São Gotardo, quero assumir esse compromisso aqui, não só com você, mas com toda a população do Alto Paranaíba, de lutar, de ir atrás, ir até as últimas instâncias para cobrar rapidez e resposta, para que a nossa população não fique enfrentando uma dificuldade como um desvio dessa forma aí, que além de poder causar graves acidentes, causa um prejuízo danado para a nossa região. Tá muito bem, deputado. Eu vou cobrar do deputado isso aí. Essa é uma primeira demanda. Vamos resolver essa aí, depois nós temos outras demandas aí para serem levadas até o deputado. Para finalizar, deputado, eu queria falar do mundo hoje, né? Hoje nós estamos sobre a égide de uma guerra no mundo, num setor importante, principalmente para o Brasil, o setor que o senhor conhece bem, que é o setor agrícola. Além de ser político, é também agricultor, né? E sabe do perrengue que a gente ainda não está passando, mas pode passar aí para frente. Como é que o senhor está vendo essa invasão do Putin lá na Ucrânia? Essa guerra, Gui, é extremamente indesejável. Ela tem causado mortes aí que jamais podem ser perdoadas, não podem ser aceitas. É errado o que a Rússia fez de invadir a Ucrânia nesse momento. E o prejuízo disso já está se mostrando não apenas em vidas, que não tem volta, a perda de vidas não tem volta, mas para as economias mundiais. Nós estamos vendo aí gasodutos serem fechados entre a Europa e a Ásia, estamos vendo a alta sem controle de commodities agrícolas, mas também dos seus insumos. Portanto,
há uma ilusão de que a guerra pode causar algum benefício no preço das commodities agrícolas, da soja, do milho, do feijão, do açúcar, mas, na verdade, o prejuízo vem logo em seguida com o aumento descontrolado dos suprimentos, especialmente o potássio, que vem todo hoje da Bielorrússia, vem da própria Rússia, e está já anunciada a suspensão dos embarques do potássio daquela região para o Brasil por falta de portos. Nós não temos um porto de escoamento adequado para o potássio bielorrusso por conta do fechamento das fronteiras entre a Ucrânia e a Lituânia, que não quer deixar passar produto russo ou produto sob controle da Rússia para o Brasil. É um prejuízo enorme. É uma situação que precisa de envolvimento até do Brasil. Nós estamos sugerindo em Brasília que uma comissão de parlamentares, eu peço licença até para dizer que não estarei nessa comissão, mas a sugestão é de toda a Câmara dos Deputados, mas uma comissão vá como uma força de paz, uma força de promoção da paz para tentar o mais rápido possível a interrupção dessa guerra, a interrupção dessa invasão, e que a soberania de todos os países seja respeitada nesse momento. Nós estamos vendo algumas coisas aí, deputado. Eu toquei nesse assunto para tocar em algumas coisas. Desenvolvimento, o Brasil precisa de olhar para um outro rumo agora, com essas coisas que acontecem lá fora e está acontecendo lá na Ásia, na Europa, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. A gente precisa pensar numa outra coisa. Existe a possibilidade, por exemplo, de um estudo ser feito no Brasil, e há até uma proposta disso aí, para buscar com menos fertilizante, com menos potássio, por exemplo, usando nanotecnologia. A gente precisa desenvolver isso primeiro no Brasil para concentrar moléculas e usar isso com mais eficiência aqui, com menos gasto, inclusive. Fala-se a respeito do gás que é transportado lá para... Nós temos isso aqui. Onde está, deputado, o gás que foi descoberto aqui, por exemplo, essa reserva de gás, que nós estamos aqui nessa região do Alto Paranaíba, indo para o norte do estado de Minas Gerais, no nosso subsolo, e na época a Codemig fez um barulhão danado, e o Arlindo Porto era o presidente da Codemig, e depois isso calou, isso é jogo de interesse. O que acontece com isso, deputado? Me surpreende muito a falta de priorização desse tipo de investimento. Nós temos, sim, reservas de gás na região noroeste de Minas, no Alto Paranaíba todo. O subsolo nosso é rico não apenas em minerais, mas rico também em gás. A realidade é que nós hoje não temos qualquer dependência do gás que venha daquela região de conflito. Mas não, temos dependência... Sim, mas é o seguinte, mas já de olho num possível problema que nós podemos ter aqui, ué. Sim. Se a gente der qualquer quiprocó lá com a Bolívia, nós estamos perdidos aí. Sem dúvida, é uma excelente comparação, e por isso eu quero voltar a atenção para a questão do potássio, como você mesmo disse. Nós temos uma oferta de potássio extremamente qualificada ali no município de Matutina. Nós temos uma das maiores jazidas de um potássio que talvez tenha níveis de riqueza diferentes daquele potássio que é importado, mas nós podemos, com tecnologia, fazer a adequação da molécula e permitir a utilização disso com muita qualidade no campo, sem perder a eficácia dos nossos plantios, sem perder a produtividade que temos atingido no Brasil nos últimos anos. Lembrando que o nosso país é, hoje, de fato, o celeiro do planeta. Nós temos a maior capacidade de produção de alguns alimentos e vamos continuar assim, mas graças a fortes investimentos em tecnologia, como você sugeriu. E nós não podemos abrir mão, seja na questão do gás, que nós temos em nosso subsolo, seja na questão dos elementos essenciais para a formação da semente, a formação da planta no campo, não podemos abrir mão de ter tecnologia doméstica, tecnologia própria, que nos garanta independência na produção agrícola. Deputado, só agora para a gente encerrar mesmo, porque eu sei que já estou tomando muito o seu tempo aí, mas só para encerrar mesmo, e para a gente fazer uma brincadeira. Eu sou Volodymyr até dormindo.
Né? Que raça que está tendo aquele povo lá da Ucrânia, né, rapaz? Que coisa, que ensinamento para o resto do mundo, né? Nós vimos hoje nos jornais, Gui, pela manhã, que o povo ucraniano está com armas em mãos. Nós vimos Miss ucranianas pegando em fuzis para combater a invasão. Nós vimos cidadãos entrando na frente de tanques e pedindo e se ajoelhando diante de tanques para não permitir que a destruição acontecesse. E veja o quanto um povo unido, um povo que valoriza a sua soberania, encontra coragem, encontra fé nos momentos mais difíceis. É, de fato, um exemplo que nós devemos seguir. Não um exemplo de guerra, mas um exemplo de resiliência, um exemplo de que vontade e fé movem montanhas. Aquilo ali é patriotismo. O resto, muita coisa que a gente vê por aí é muita bobagem, é muita, sabe? Mas enfim, aquilo ali é patriotismo. Obrigado, deputado. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Ô Gui, me permita mais uma vez agradecer a você, agradecer toda essa equipe maravilhosa da NTV, aos telespectadores que estão aí acompanhando o nosso programa. Eu quero apenas mandar um abraço para todas as cidades que fizeram a comemoração de sua também independência, da sua criação do município, nesse dia 1º de março. Municípios como Santa Rosa da Serra, a nossa querida Lagoa Formosa, Arapuá, Guimarães, todos os prefeitos que estão aí acompanhando certamente a transmissão do seu programa e acompanhando conosco aqui a fala. Eu quero parabenizá-los pelo trabalho e essas cidades maravilhosas que nós defendemos, não apenas com recursos e emendas, mas também em representação desse povo maravilhoso do Alto Paranaíba. Muito obrigado a vocês por esse espaço, pelo carinho. Obrigado, deputado. Tenha um bom resto de semana aí. Um abraço a todos.